Olá pessoal, então vamos comentar aqui uma questão envolvendo lei de Fourier, certo? Mas antes de a gente começar a resolver ela, vamos só relembrar um pouquinho o que seria essa lei de Fourier. Então, ó, eu tenho aí um objeto e em uma extremidade desse objeto aí existe uma fonte de calor. Então, vou botar aqui, né, só escrever aqui o nome fonte. Ó, tá fornecendo aqui, ó, calor. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Considerando que essa barra ela está isolada, esse calor, ó, ele vai chegar aqui nessa região, certo? E vai atravessar essa nossa barra aqui, ó, até chegar na outra região. Beleza? Ó, percebam que eu coloquei o calor entrando aí no objeto e saindo com cores diferentes. Isso aqui para dar uma ideia é o que, ó? Que nessa região aqui, ó, que está mais próxima, essa temperatura aí ela será maior. Tá certo? Por quê? Porque ela está mais próxima da fonte de calor. Então aqui eu vou chamar de T1. E essa região aqui que está mais distante, ó, estará com uma temperatura menor, que eu vou chamar de T2. Então nessa situação aí, ó, T1 é maior do que T2. Então vamos ver aqui as variáveis que a gente vai utilizar. Ó. Eu tenho o comprimento da barra. Lembrando, né, que esse comprimento aí, ó, é a mesma espessura dela. Beleza? Então você pode encontrar fórmulas com o L ou com o E, por exemplo. Mas a ideia é a mesma. Você tem aqui essa região onde o calor chegou aqui no objeto, né? Que nesse caso aí seria a nossa área. Ó. Então isso aqui é a nossa área, ok? E além disso, né, a gente precisa saber qual é o material do objeto, que a gente vai chamar aí por K. Então com isso aí, temos a lei de Fourier, que é representada da seguinte maneira, ó, onde o fluxo de calor ao nosso coeficiente de condutibilidade, que multiplica a área, que multiplica a variação de temperatura, ou seja, T1, né, menos T2. Tudo isso dividido pela espessura, né, ou comprimento, tá certo? Então a gente pode escrever assim. Você pode encontrar fórmulas dessa maneira também aqui, ó. Coeficiente, área, variação de temperatura representada por θ, e a espessura, por exemplo, a ideia vai ser a mesma, beleza, pessoal? Então isso aqui, ó, é a nossa lei de Fourier, beleza? Lembrando que essas medidas de área, comprimento, espessura, né, tem que ser em, no caso, área tem que ser em metro quadrado, espessura, o comprimento, né, vou botar aqui E ou L, tem que ser em metros, beleza? Então, com isso aqui, a gente tem uma ideia mais ou menos da nossa questão aqui. Então, vamos voltar aqui para a questão. Apagar todas as anotações. Então, vamos lá. Uma sala de estúdio é mantida a temperatura de 20 graus Celsius, beleza? Então, deixa eu anotar aqui, destacar aqui as nossas informações. Então, é mantida a uma temperatura de 20 graus Celsius. Encontra-se separada de uma sala vizinha a temperatura ambiente de 40 graus Celsius. Por uma janela retangular de vidro de 4, olha aqui a unidade, muito cuidado, ó, 4 milímetros de espessura, 4 metros de altura e 1,5 metro de largura. Sabendo que a condutividade térmica do vidro é de 0,80 watts, né, metro vezes Kelvin,
determine o fluxo de calor. Pessoal, então essa questão aqui ela é bem simples. Ó. Vamos lá. Ele quer que a gente encontre o fluxo de calor, né? Lembrando que o fluxo é o nosso coeficiente vezes a área, multiplicado pela variação de temperatura, tudo isso dividido pela espessura. Então, pessoal, nessa questão aí, a situação seria essa aqui. Ó. Então, está aqui a nossa janela. Pronto, aqui seria a janela. As medidas aí, 4 metros por 1,5, vou botar aqui, ó, 4 por 1,5, né? Tudo isso em metros, beleza? E esse 4 milímetros seria isso aqui, ó. Isso aqui seria o nosso 4 milímetros, que é a espessura, né? Então, 4 milímetros. Ou seja, o calor, nosso fluxo está na seguinte situação. Ó. 20 graus Celsius de um lado da janela, 40 graus Celsius do lado oposto. Lembrando, o calor aí, o fluxo dele é do de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, o fluxo ele vai se dar nesse sentido aqui. Ó. Ele será dado nesse sentido, beleza? Pronto, agora vamos substituir essas informações aqui na nossa fórmula. O nosso K é 0,8. Então, vamos botar aqui, 0,8. O A seria essa área aqui, ó. E essa área aí é a área de um retângulo, né? Que é a base, que é 1,5, vezes a altura, que é 4. Então, vai dar quanto? 6 metros quadrados. Então, vamos botar aqui 6 metros quadrados. Né? Variação de temperatura. Ó, variação de temperatura. Maior temperatura menos a menor temperatura, né? Então, 40 menos 20 vai ser igual a 20. Beleza? A espessura, agora aqui tem muito cuidado, pessoal, porque a espessura ó, ela está em milímetros. E eu tenho que transformar isso aqui para metros. Quando for de milímetro para metro, basta você multiplicar por 10 a menos 3. Viu? Então aqui ó, vai ficar o quanto? Vai ficar quanto? 4 vezes 10 elevado a menos 3. Logo, o nosso fluxo vai ser igual a quanto? Ó, 0,8 vezes 6 vai ser igual a 4,8. Vou botar aqui, 4,8 vezes 20 dividido por 4 vezes 10 a menos 3. Pessoal, 20 você pode simplificar aqui com 4. Então, quando eu dividir aqui o 20 por 4, ó, vou dividir o 20 por 4, vai ficar quanto? 5, né? E aqui vai ficar 1. Então, vai ficar assim. 5 vezes 4,8 vai ser igual a 24. 10 a menos 3 sobe positivo. Ó. 10 elevado a 3. Então, aqui a gente pode ter dois tipos de resposta. Né? 2,4 vezes 10 elevado a 4, ó, vírgula, uma casa para a esquerda, então aumenta uma casa aqui no expoente. Ou ainda 24.000. Como estamos trabalhando aí com fluxo de calor, essa unidade aqui ó, é o joule por segundo. Viu? Então, joule por segundo. Beleza, pessoal? Então aqui a gente finaliza a questão, né? Um grande abraço e até a próxima.